Ei, ei. Amém? Graça e paz por amém? Tá dando pra escutar tranquilo aí? Cara, eu tinha uma pregação pronta já umas 3 semanas atrás, mas eu tinha conversado com algumas pessoas falando, cara, eu tenho algo pronto já, eu ia falar sobre Timóteo. E sexta-feira aqui no culto, Deus me pegou de um jeito e mandou apagar tudo que eu tinha escrito e mandou escrever tudo de novo, outra coisa. E curiosamente, aquilo que eu tinha apagado foi aquilo que o Elton abriu o culto aqui no domingo. Tudo, exatamente a mesma coisa. E também o final da pregação da Lívia é o início da minha que eu fiz nova, sabe? Então a Lívia, ela terminou aqui falando sobre intimidade. E o meu início também é falando sobre intimidade, porque eu entendo que é necessário você ter uma intimidade com Deus para deixar um legado na vida de alguém. E a intimidade, ela tem que ter constância. E para ter constância, você tem que viver uma vida de santidade. Então, se fosse para ter um tema da pregação, eu colocaria o que o pecado afeta no seu legado. Esse seria o tema, basicamente. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o que é o pecado. E meu celular não está querendo desbloquear, mas amém. Eu gostaria de falar sobre o que é o pecado. O pecado, lá em Romanos 6, 23, a Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, talvez você olhe para mim e se pergunta, Caio, então se eu viver uma vida de pecado, eu vou morrer? Sim. Mas talvez você se espante com isso e eu mostro para vocês lá em Gênesis 2. Lá no Jardim do Éden, Deus vai até Adão e fala para Adão que ele pode comer de todos os frutos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas de um fruto ele não pode comer, e se ele comer daquele fruto, ele certamente morrerá. E se você pular uma página e for para Gênesis 3, a Bíblia vai falar que Adão ele come, ele tem a queda, e ele morre, mas a morte na Bíblia não quer dizer algo físico, mas sim espiritual. Então o pecado, ele vai te matar, mas espiritualmente. Toda aquela sua fome, toda aquela sua sede pela presença de Deus, ela vai morrendo aos poucos, de acordo com os seus pecados. Então eu entendo que, desde o início da Bíblia, é sempre muito necessário que você mantenha uma vida de santidade. Pois sem uma santidade não tem como você habitar junto com Deus. Pois Deus, ele é um Deus santo, e ele só habita em lugares santos. Um Deus santo não habita em lugares pecaminosos. E é isso que eu entendo. Isso da Bíblia em diversos momentos, por exemplo, no tabernáculo, no Antigo Testamento, existia um lugar lá dentro que era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E lá apenas os sacerdotes poderiam entrar. E mesmo assim, os sacerdotes entrando, eles só poderiam entrar lá dentro e ter um encontro com Deus após ficar um dia inteiro se santificando. Então, desde o início da Bíblia até o fim, a Bíblia sempre fala que para você ter um encontro com Deus é necessário que você mantenha uma vida de santidade. Para você conseguir ter um encontro com Deus, você precisa se santificar antes, sabe? Então, desde o início eu entendo isso da Bíblia. Mas Satanás sempre vai colocar na sua cabeça que não tem nada a ver. É só um pecadinho e, cara, não é. Tá longe disso, na verdade. Isso vai se transformando como uma bola de neve, vai crescendo cada vez mais. E a partir do momento que você vai indo para o pecado, você vai automaticamente te afastando da presença de Deus. E essa é a função do pecado na vida de todos nós. A função do pecado é isso, te afastar de Cristo. E de pouco em pouco você vai perdendo toda a sua chama, toda a sua vontade de buscar a Cristo. Então, se fosse para deixar algo aqui, cara, viva uma vida de santidade. Porque é muito necessário. Se você não tiver uma vida de santidade, você não tem intimidade com Deus. Satanás sempre vai colocar para você que não tem nada a ver. Ele vai chegar em você e vai falar, cara, pode continuar falando palavrão, não tem nada a ver. Mas a Bíblia fala que não pode sair nada impuro da nossa boca. Satanás vai falar para você, você pode continuar consumindo pornografia, não tem nada a ver. Mas a Bíblia fala, Tessalonicenses, que nós não somos chamados para impureza, mas sim para santificação. Satanás vai olhar para você, ele vai falar, você pode continuar a ficar ouvindo música secular, tá tranquilo, mas não tá. A Bíblia fala que nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Então, se você continua ouvindo isso e você fica, cara, não tem nada a ver, essa é a intenção do diabo para a sua vida. Coloca na sua cabeça que não tem nada a ver, isso vai cada vez mais te afastando da presença de Deus. Até chegar um ponto onde você vem para a igreja e você não sente mais nada da presença de Deus. Você não sabe o que você está sentindo, você vem à toa só para ver as pessoas adorando a Deus. Eu vejo muita gente aqui na igreja que fica assim, na hora da adoração as pessoas ficam todas paradas assim, ó, e não adoram a Deus, só cantam a música e não realmente adoram a Deus. Mas nós somos chamados para glorificar o nome de Deus através de uma adoração. Como o Douglas falou aqui, que eu até ia falar sobre isso, sobre o Tehillah, uma adoração espontânea, que é algo que o Douglas ama falar. Eu também amo ouvir ele falando isso, porque é algo que eu vejo que muitas músicas famosas cresceram e através de uma adoração espontânea. Várias músicas da F-Hope, por exemplo, cresceram através de uma adoração espontânea, nasceram através de uma adoração espontânea. Então eu entendo que para ter um legado na vida de alguém é necessário que você mantenha uma vida de santidade, uma vida de adoração sincera a Deus, porque nós somos chamados para isso. Então o pecado sempre vai te afastar da presença de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. É como se fosse uma corrida, mas essa corrida vai ter diversos obstáculos. Muitas coisas vão tentar te afastar da presença de Deus, mas não largue nada disso. O legado só vai ficar na vida de alguém se você manter uma vida de santidade.
E, cara, às vezes nós oramos, toda vez no final do culto de domingo, nós falamos, Pai nosso que estás no céu, a oração simples. Santificado seja o teu nome. Eu vejo pessoas que digam, santificado seja o teu nome, carregam o nome de Cristo, mas continuam com os mesmos pecados. As pessoas não são dispostas a largar umas simples coisas por Jesus. E quando você não está disposto a largar algo por Jesus, você está idolatrando aquilo, colocando aquilo acima de Deus na sua vida. Isso é muito ruim. É necessário que você tenha uma verdadeira entrega na sua vida. A Bíblia fala sobre diversas pessoas que foram deixados legados ruins. Então, se você está aqui e alguém deixou um legado ruim para você, cara, seja diferente. O exemplo na Bíblia é Ezequias, está lá em 2 Reis 18. A Bíblia fala que Acás, pai de Ezequias, era rei de Judá. E Ezequias, Acás, ele era totalmente contra aquilo que o Senhor gostava, que o Senhor aprovava. Se você for ler a geração inteira de Acás, era só isso. Mas Ezequias, ele foi diferente. Ele quebrou todos os postes pagãos lá da época e ele viveu uma vida digna. E o legado dele está escrito na Bíblia que nunca houve um rei, nem antes nem depois dele igual. Ele foi igual a Davi, o seu antepassado, e isso foi o legado que ele deixou para nós. E Jesus também deixou um legado para nós. A Bíblia fala que Jesus ele santificou para que nós nos santificássemos. Então, se fosse para você deixar algo em alguém, seria um legado de santificação. Intimidade precisa de santificação, é necessário, porque a Bíblia nos chama para isso em diversos momentos. Se você for ler a Bíblia inteira, do início ao fim, ela sempre fala para você se santificar, pois quanto mais santificação, você fica mais íntimo de Deus. A santificação é algo muito, eu acho que é exatamente isso, é muito íntimo, pois se você está vivendo uma vida indigna, se aproxime de Cristo, porque através da santidade de Cristo, quanto mais você se aproxima dela, automaticamente vai te santificando. Jesus está aqui para isso, Ele morreu por você, pelos seus pecados. Mas existem pessoas na Bíblia que manteram uma vida de pecado, mas mesmo assim, por exemplo, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele pecava muito. Se for ler Salmos, só tem ele pecando, ele pedindo perdão e adorando a Deus. Então, tem muita vez sobre perdão também. Se você pecou, tá bom, tudo bem, mas peça perdão. Se você não entende perdão, ouça a pregação do pastor Mateus, ele pregou domingo falando sobre perdão, é muito necessário. Então é digno que você viva uma vida de santidade, uma vida digna de ser chamado de filho de Deus, para que você deixe um legado em alguém. Nós somos chamados para isso, uma vida de santidade, uma vida de uma verdadeira entrega a Deus, uma vida de leitura da Bíblia. Sinto muita falta nos últimos tempos dos adolescentes, os jovens da igreja. Ano passado foi falado na conferência aqui que como você quer pregar um Deus se você ao menos conhece. O Léo Feltrin falou isso aqui. Eu vejo muitas pessoas que querem sair nas ruas pregando o evangelho. Eu vejo pessoas que falam que amam a Cristo, mas não ao menos lê a Bíblia. E eu sinto muita falta disso. Jesus sente falta disso, pois você adora e grita por um Deus que você ao menos conhece. Você precisa ter contato direto com a palavra, pois é necessário. Esses grandes homens que sempre que aparecem aqui, esses grandes homens, todos eles tiveram um contato muito constante com a Bíblia, muito constante. E é necessário isso, para que você se apaixone mais, cada vez mais por Cristo, e você demonstre Cristo através das suas atitudes. Isso é um legado, não é apenas você vir aqui e ouvir as pregações, não, é você tomar uma atitude e andar. Eu vejo uma frase, uma vez falaram que você é aquilo que você adora. Então se você vem aqui e adora, nós te exaltamos, adora que você é santo, 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 é necessário que você mantenha uma vida de santidade, pois Deus nos chamou para isso. Em 1 Tessalonicenses 4:7, a Bíblia vai falar que nós não fomos chamados para a impureza, mas sim para a santificação. Então, se nós colocamos nós como cristãos, nós devemos ser como Cristo, um Deus santo, um Deus todo-poderoso. E, cara, se você está num pecado há muito tempo, se você tem nenhum pecado de estimação, eu falo para você que você tem autoridade o suficiente para olhar para esse pecado e declarar que ele saia da sua vida em nome de Jesus. Se você tem essa autoridade, você tem o nome de Jesus, você carrega Cristo em todo lugar que você passa, então você pode muito bem olhar para isso e falar que isso não te domine, porque isso não é para te dominar. Você tem que cada vez estar mais próximo, mais apaixonado de Cristo. E é isso, o nosso chamado é isso, você ser apaixonado por Jesus. Esse é o legado que você deve deixar na vida das pessoas, um legado de santificação, um legado de entrega. Porque se fosse para deixar um tema, é isso. O pecado ele te afasta de Cristo. Mas a leitura da palavra, a leitura tem uma verdadeira adoração a Cristo, uma vida de oração. Isso vai te aproximar cada vez mais. O legado que você vai deixar nas pessoas vai mudar muitas gerações, eu tenho certeza disso. Então, se fosse para deixar algo, eu acho que era apenas isso. Mantenha uma vida digna de você ser chamado de filho de Deus. Ouça as orações, tem diversos líderes aqui, peça instruções para eles se você acha que é algo errado ou não, converse com eles que eles vão te ajudar. Mantenha uma vida digna de ser chamado de filho de Deus, mantenha uma vida de santidade, porque nós somos chamados para isso. Eu acho que é isso que eu queria deixar aqui. Amém?